Queridos amigos, que alegria! Hoje nós teremos o último programa do capítulo 20 do livro Ação e Reação, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. Estamos encerrando esse 9º livro de 13 daquela série de André Luiz, falando entre o mundo espiritual, o mundo físico, fala também nesses livros sobre as 7 dimensões, e nós estamos então encerrando essa obra fantástica, que para mim era uma obra que eu já li por várias vezes, mas confesso que essa teve um gosto diferente, porque tive que estudar com mais afinco, tive que detalhar com mais propriedade, me fez gravar melhor essas mensagens, que me trouxe uma grande reflexão. Se por um lado há uma alegria intensa em poder terminar mais uma obra, por outra me encontro altamente preocupado por saber que eu sou um desses personagens. Você é um desses personagens. Todos nós que estamos reencarnados somos um personagem, que já vivemos coisas semelhantes a que o livro nos traz. E é interessante que aqui tem a dor, o sofrimento, mas também tem a solução para a nossa reforma íntima. E é isso que eu saio do encerramento dessa obra convicto de que tenho que me preocupar mais com a minha evolução. O que eu estou fazendo para me melhorar? Estou trabalhando como deveria no campo do bem? Essas são as perguntas que o livro nos arremete para as nossas reflexões. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Compartilho este mesmo misto de alegria e tristeza. Alegria por não ser a última obra de André Luiz. Será apenas o último capítulo de um livro dele, mas outros virão. Me chama a atenção também porque é um livro que levou 3 anos do estudo de André Luiz no mundo espiritual. Não foi uma noite, não foi um mês, não foram 3 meses, foram 3 anos, em que quase que diariamente, como ele mesmo diz, esteve presente nesta instituição. Interessante que o próximo livro, esse livro foi escrito em 1956, publicado no início de 1957, para as comemorações do centenário do Livro dos Espíritos, e o próximo livro de André Luiz foi só publicado em 1958. O que isso quer dizer? Que no intervalo de um ano e meio, ele também se preparou para outras obras. Hoje nós vemos espíritos publicando livro todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então nós vemos que André Luiz saía para missões. Ele levou 3 anos para compor um estudo sobre ação e reação. E que eu tenho certeza que se ele fosse dizer tudo o que ele viu e ouviu, esse livro seria maior do que é. Então é um misto de alegria por conta disso, que vai continuar outras obras, e de tristeza por estarmos despedindo de Silas, de Druso, e toda vez que eu e meu pai iniciam um estudo, é como se intimamente estivéssemos ligados ao coração também desses personagens. Então nós vamos agora pedir ao nosso querido André Luiz para dar continuidade na leitura. Nós vamos relembrar então, para dar continuidade, que ali naquela sala está Druso, Silas, André Luiz, Hilário, diante de Aida. Já sabemos que Aida foi a segunda esposa de Druso e também foi madrasta de Silas. Conhecemos já a história que Druso casou com ela já numa idade bastante avançada. Ela era muito jovem e ele se adoenta Druso, e ela então, Silas queria ficar com toda a fortuna, não queria dividir com ela, porque percebia que era uma jovem interesseira, era uma jovem que casou por conta de dinheiro, não tinha afeto nenhum pelo pai. Mas ele então, quando o pai fica acamado, ele se envolve mais com ela, percebendo que ela queria. Conheceu um primo dela chamado Armando, sabia que os dois tinham
e tiveram um namoro no passado. E ele começa a fazer com que Armando se aproximasse de Aida. E ali eles começaram a se aproximar de tal maneira que acabaram tendo relações. E o que aconteceu? Silas montou uma situação que eles pudessem ter uma relação dentro da casa onde o pai estava praticamente acamado e os dois estavam num outro quarto. E Silas então chama o pai e o pai vê Aida juntamente de Armando na cama tendo uma relação. O homem fica mais adoentado, é um homem bom, mas Aida, pela própria consciência, caiu de cama, prostrada. E o médico deu alguns remédios. E ele vai e aumenta a dose do remédio e ela acaba falecendo, desencarnando, de maneira que poderíamos dizer que foi um homicídio. Então agora estão esses mesmos personagens, só que Druso e Silas numa condição muito boa, que vão ajudar Aida. Vamos ver a continuidade dessa história. Notava-se-lhe o esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargaram-lhe de todo a voz, enquanto vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Não é porque os nossos olhos não vê o auxílio do alto que não existe. Lembremos que no começo ele fez uma prece, Druso, silencioso, pedindo ajuda. E agora percebe André Luiz que do alto, como raios de luzes caíam sobre eles no auxílio que ele havia pedido. Por isso Jesus disse: pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Então vamos ver a continuidade. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se, e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de quem havia conquistado o precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramo-nos para o nosso aposento particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. Não havia mais clima para continuar aquele atendimento. Tanto Druso quanto Silas estavam tão abalados que eles não tinham mais forças para ajudar Aida naquele momento. Então eles vão recolher Aida num quarto para que ela possa repousar um pouco. Ela ainda está sob um processo de demência, ela não reconhece absolutamente ninguém, para que o auxílio possa vir de maneira gradativa. Continua. No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se da alegria misteriosa de quem solucionaram um problema longamente sofrido. E lembrando-nos o estudo da lei de causa e efeito, explicou-se rápido. Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se ao serviço da mansão, sob o beneplácito de amigos do plano superior. Ao preço de tremendas lutas na própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenado acúlio nos refolhos do ser. Assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infamante débito. Então é um triângulo em que terão a necessidade de retornar, pai, filho e Aida. Vamos ver no discorrer do capítulo se Druso e Aida vão vir como marido e mulher, ou se Druso será pai
de Aída e de Silas. Então nós ainda temos muito o que analisar sobre esse contexto. Eles trabalharam por décadas para chegar no dia em que chegaram. Não foi uma noite, não. Às vezes nós temos aquela ideia, os espíritos sabem onde estão os outros espíritos. Druso e Silas levaram décadas para reencontrar com ela. No livro Libertação, Matilde levou 700 anos para estar diante do seu filho do coração, que era Gregório. Então, às vezes a gente tem aquela ideia, quando eu morrer eu vou estar junto com aqueles que eu amo. Isso é muito relativo. Isso eu nunca disse para nenhuma pessoa no centro, porque amanhã aquela pessoa reencarna, você está no mundo espiritual. Amanhã aquela pessoa está numa dimensão acima da tua, você não reencontra de imediato. Então nós temos que ter muita cautela, que os espíritos continuam sua jornada, é um fato verídico, mas a mudança dimensional também ocorre. André Luiz, em Nosso Lar, numa cidade que naquela altura tinha 1 milhão de habitantes, André Luiz era um órfão. Ele não tinha um parente, a mãe estava numa situação melhor, o pai numa situação pior. Ele foi morar de favor na casa de Lísias, na casa de Dona Laura. Ele não tinha para onde ir. Ele recebeu alta do hospital, saiu para a rua e agora? Não tem um familiar em Nosso Lar, não tem uma casa em Nosso Lar. Eu vou para onde? Eu não tenho dinheiro espiritual. E agora? Então nós percebemos que eles levaram 50 anos de trabalho ininterrupto para chegar nessa situação de hoje. 5 décadas de trabalho a fio. Então, às vezes nós achamos que uma sopa por mês já vai dar um lugar bom para alguém no mundo espiritual. É necessário rever o conceito e o conteúdo do espiritismo. Continua. E acentuava esperançoso com ignota ventura, a luzir-lhe no olhar. Dentro de 3 dias, meu pai deixará o encargo de orientador da instituição, alçando-se, por fim, à companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à reencarnação que os espera, sob a guarda de alguns amigos nossos. Meu pai partirá primeiramente, pouco depois, minha abnegada genitora o seguirá para a internação na carne, e mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, recolher-me-ão nos braços na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber a ida sofredora em nossos corações. Conceder-nos-á Jesus a felicidade de resgatar a imensa dívida com a assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em nosso benefício. Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. Então aqui agora é hora de Druso então se preparar. Daqui a 3 dias, não é por isso que André Luiz e também Hilário estão terminando o seu processo. Logicamente já estão preparando alguém que Nosso Lar vai indicar para ficar no lugar de Druso, para dar continuidade naquela instituição, mas Druso vai reencarnar. Depois vai vir aquela que foi a sua primeira esposa, que era uma mulher boa. Vamos relembrar que ela percebeu que Silas tinha um instinto do poder, da vaidade. Ela quase que obrigou ele a fazer o curso de medicina para ver se ele se tornava uma criatura melhor, mais simples, mais humilde. Mas não adiantou absolutamente nada. Agora ele volta, os 3 juntos, né? Silas vem como filho. Aqui não está dizendo como é que vai vir a Ida. Se vai vir como irmã de Silas, se vai vir como esposa de Silas. Na verdade, aqui ainda não definiu isso. Vamos ver um pouco mais para frente se vai definir. Mas o importante é que esses 4 vão novamente bailar
sobre a reencarnação, relembrando que Aida não conheceu a primeira esposa de Druso na última existência. Podem ter tido uma afinidade espiritual do passado, mas no corpo físico ela não chegou a conhecer. Porque quando ela se aproxima e conhece Druso, ele já era viúvo. Então vamos ver a continuidade para nós acompanhar, que realmente é uma história maravilhosa. Muitas pessoas podem perguntar, Sérgio, Druso nesse caso, ele vai falhar? É muito difícil, mas pode. Há um percentual, mas muito pequeno. Druso é muito amparado por mentores de nosso lar. Druso vai ter todo um amparo espiritual. Então vai ser uma família que vai estar muito amparada. A esposa já era uma esposa boa, já era um espírito bom. Silas também já traz consigo o trabalho como forma operante de mudança. Ele já começou a se modificar no mundo espiritual. Então tudo isso vai fazer com que a chance deles acertarem vai ser muito grande. E agora nós vamos ver o caso de Silas, porque Silas tinha condições, por exemplo, para substituir Druso. Silas era um dos assistentes mais destacados daquela instituição. E pelo transcurso do livro, nós vimos o conhecimento que ele tinha, a disciplina que ele tinha, o amor que ele tinha. Mas vamos perceber que, com a ausência do pai, ele também entrará num processo de preparação reencarnatória. Continuando. O assistente mostrava na face o deslumbramento de uma criança feliz. E você? Perguntou Hilário de Chofre. Continuará você ainda aqui? Não, respondeu o companheiro generoso. Com o afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com vistas à minha próxima romagem terrestre. Então, com certeza, como eles tinham essa ligação muito forte com o nosso lar naquela época já era uma instituição muito avançada, com certeza ele ia regressar a nosso lar agora na condição de um estudante, onde ele iria aperfeiçoar a área da medicina para reencarnar como médico, para que ele pudesse então usar da medicina como ferramenta para ajudar o próximo. Continua. O comunicado alterava-nos o programa. Convinha de nossa parte encerrar os estudos na generosa instituição, porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Então aqui nós já começamos a ver a despedida, né? É hora de todos se despedirem. Talvez aqui não vai falar, mas com certeza Silas deve ter acompanhado pela própria afeição que se criou André Luiz e Hilário nosso lar. Com certeza que ele já deve ter sido remanejado acompanhando para lá. Nós vamos ver também que até agora nós não vimos ninguém que absolutamente poderia estar no lugar de Druso. Relembrando que no primeiro programa desse capítulo, porque esse capítulo é dividido em 2 programas, esse é o segundo, nós vimos que Druso trabalhava de 3 a 4 horas por dia e ninguém o substituía. Então, com certeza, nesse caso, como vai sair o pai e o filho, que é os 2 alicerces dessa instituição, logicamente, nosso lar vai enviar alguém para poder continuar o trabalho. Continua. Silas era mais um amigo de quem me devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e com ele consideramos igualmente o impositivo de nosso adeus. A mudança administrativa na casa não nos encorajaria qualquer dilação. Para nós, também, a partida fazia-se inadiável. O denodado companheiro
enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas, de sublime reconhecimento jorrando-nos dos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Eles estavam naquela instituição durante 3 anos, quase todos os dias. Quantas histórias não passaram, quantos casos não acompanharam, quantos irmãos não foram erguidos, amparados. Então percebemos que André Luiz, ele diz, olha, a partida é sempre difícil, tanto para você, Silas, quanto para Druso, quanto para mim e para Hilário. Então percebemos que os espíritos continuam sentindo tudo o que sentem aqui. Às vezes a gente imagina, né? A saudade é só quem fica. É a mãe que fica e o filho que parte, só a mãe que sente. Não. Tanto quanto aqui sentimos, os espíritos também sentem do outro lado. E aqui fica muito patente que o adeus também não é fácil para os espíritos. E uma outra lição também, uma outra vertente que eu capto dessa mensagem, desse momento que é um momento emocionante das despedidas na instituição Mansão Paz, depois de 3 anos, é que nós precisamos repensar a constituição das nossas atividades no templo religioso. Nós só não temos isso hoje numa casa espírita porque nós vemos as pessoas muito mais preocupadas com os cargos do que com os encargos. Nós estamos muito mais dentro de uma instituição religiosa voltado para o poder do que mesmo para o desenvolvimento da humildade. Nós precisamos criar nas nossas oficinas de trabalho, que é uma casa espírita, esse ambiente fraterno, onde as pessoas não têm que estar preocupados com cargos, mas que as pessoas têm que estar preocupados com o próximo. Quanto mais nós trabalharmos sobre o guante da afinidade, mais nós vamos poder servir o Evangelho com supremacia. Mais nós vamos poder crescer espiritualmente dentro da reforma íntima. Então tudo isso é uma lição que nós estamos recebendo para podermos repensar como é que eu devo me comportar num grupo de trabalhadores. Às vezes eu vejo um presidente de uma casa sempre sorridente. Às vezes eu imagino, ele mora numa casa boa. Às vezes a gente vê, aparentemente, com a família, tudo maravilhoso. E muitas pessoas pensam, eu quero esse lugar, porque a minha casa é um inferno, só briga. Eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter. Eu estou sempre infeliz. E se eu for o presidente de uma casa, um diretor, os espíritos vão me auxiliar a ser diferente. É uma utopia. Isso não existe. O Evangelho de Jesus nos ensina a reforma íntima. Se eu hoje vivo uma vida feliz dentro da minha casa, é porque eu me esforço para isso. A minha esposa se esforça para isso. Os meus filhos se esforçam para isso. Se hoje nós temos alguma coisa, é porque nós temos uma preocupação de não gastar muitas vezes recursos com coisas banais, concentrando-se naquilo que é importante para nós, sem fazer loucura, sem entrarmos em dívida. Se nós procuramos estar sempre rindo e feliz com a vida,
é porque nós já estamos entendendo o Evangelho. E até aqui não entra nada de auxílio do plano espiritual. Isso pertence a nós. Se alguém quer chamar isso de mediunidade, podemos chamar de mediunidade anímica. Pertence a mim esse esforço e essa dedicação. Continua. Decorridos 3 dias sobre a nossa derradeira conversação, achávamo-nos no maior recinto do grande Instituto de Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente despediam-se dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia, ladeado pelo instrutor Aranda, a quem passaria o governo do estabelecimento, e pela esposa querida, aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, cujos olhos serenos exprimiam irradiante bondade. Então nós vemos aqui que toda essa reunião envolvendo todo o pessoal que estava ali residente em Mansão Paz, foram despedir então de Druso. Druso era um pai para todos eles. E ali estava Druso, Silas, a primeira esposa de Druso, que viria em breve, para que eles pudessem se reencontrar e formar um novo casamento. Então era um momento de festas, que André Luiz descreve para todos nós esses momentos emocionantes, onde Druso está com certeza muito emocionado, primeiro porque havia superado o crime que ele tinha cometido. Segundo, que ele se tornou uma criatura bondosa, trabalhou com afinco pelo Evangelho e se tornou um bom espírito. E agora é hora de colher aquilo que ele havia plantado no passado, ajudando alguém que ele mesmo cometeu um crime. E lembrando que aqui já está respondido aquela questão que levantamos há pouco: quem dirigiria a instituição? E aqui já foi revelado que ao lado de Druso estava o instrutor Aranda, que foi destituído, foi convidado a ser o sucessor. Então era um evento de despedida de Druso, estava assumindo a nova chefia daquela casa, e também era a despedida de André Luiz e de Hilário Silva, que por 3 anos, quase que diariamente, estavam junto daqueles trabalhadores e enfermos. Então aqui fica essa questão que a gente não sabe dizer. Se Aranda era um membro que já estava ali, porque em nenhum momento aparece o nome dele, ou se ele foi designado por Nosso Lar, já que essa instituição Mansão Paz é um departamento de Nosso Lar. Continua. Outros benfeitores, incluindo nosso caro Silas, ali também se encontravam, atenciosos e emocionados. Na multidão dos ouvintes estávamos nós, renteando com os assessores e funcionários do grande hospital escola, ao pé de mais de 300 internados. Todos os enfermos, abrigados e servidores, vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. Então era uma festa, a despedida. Druso estava saindo da direção da instituição. Druso, muito provavelmente, ele e Silas retornariam para Nosso Lar, para Druso, num tempo menor, para a diminuição do seu perispírito, para passar pelo véu do esquecimento e já reencarnar. O caso da primeira esposa de Druso, a mesma, já Silas e Aida não. Silas, ele teria a oportunidade de estudar medicina no plano espiritual e reencarnar e ser médico aqui na Terra. E Aida, infelizmente, pelo grau que ela se encontrava, ainda vai ficar um tempo naquele processo para sair da loucura, daquela forma disforme, mas tanto Silas quanto Aida ainda ficariam algumas décadas. Olha,
eles ainda nasceriam, se conheceriam e formariam um casamento. Então nós estamos falando de pelo menos 25 anos, 20 a 25 anos que ele passaria a mais no mundo espiritual. E aqui uma coisa engraçada, né? Como é todas as obras de André Luiz e todas as obras de Chico Xavier estão perfeitamente adequadas com a obra de Allan Kardec. Aqui nós estamos vendo aquele capítulo do Livro dos Espíritos, já que esse livro foi publicado em 1957, nas comemorações do primeiro centenário do Livro dos Espíritos, onde tem um capítulo que estuda a reencarnação programada e a reencarnação compulsória. Aqui nós temos Druso, a esposa de Druso e Silas, no chamado reencarnação programada. E aqui nós vamos ter o caso de Aida numa reencarnação compulsória. Ou seja, o que quer dizer isso? Druso, a esposa e Silas vão estar conscientes, intimamente e espiritualmente, dos deveres que deverão cumprir. Aida, nós não sabemos qual vai ser o seu comportamento, pois trata-se de um espírito que não tem ainda nenhuma programação a cumprir. Continua. As manifestações comovedoras multiplicavam-se incessantes. Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhando-se em surdina, todos os doentes, em fila movimentada, queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor, que os acolhera generoso. Velhinhos trêmulos abençoavam-lhe o nome, irmãs, cujo aspecto falava de laboriosa renovação, ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Entidades diversas, recuperadas ao hálito de seu incansável devotamento, endereçavam-lhe expressões respeitosas e amigas, enquanto jovens inúmeros lhe ausculavam as mãos. Então, André Luiz descreve de uma maneira poética que aquelas 300 pessoas que estavam ali em fila, todas elas queriam dar uma palavra, um abraço, como se fosse a oferta de uma flor, simbolizando o carinho que eles tinham por tudo aquilo que Druso representava, não apenas na condição do instrutor, Mansão Paz, mas também como aquele que foi um amigo direto dessas pessoas sofredoras, que amarguradas ali ainda se encontram pelo seu passado criminoso, mas que vê uma réstia de luz por aquilo que Druso e também Silas explanava no coração daquelas pessoas que ali estavam. Então eles estavam amealhando um sorriso, mesmo que um sorriso amargo, por conta daqueles que tanto sofria, mas um sorriso de esperança por aquilo que Druso ofertava a cada um deles. Eu fico aqui imaginando essa fila, imaginando esse lugar iluminado no meio das trevas que só tem escuridão. Eu fico aqui imaginando o sorriso de Druso pela conquista daquilo que ele fez, pelo trabalho que ele realizou, saindo de uma condição de um criminoso para chegar no mundo espiritual, na condição de um sofredor, superou essa fase, começou a trabalhar incansavelmente, tornou-se o maior trabalhador de Mansão Paz. Isso é a conquista. Eu, você, todos nós poderemos alcançar. Perfeito nós não somos, mas somos capazes de nos esforçar para fazer o melhor.
dependendo apenas de nós. Eu me lembro do enterro de Chico Xavier. Eu era pequeno, meu pai teve a oportunidade de ir em Uberaba, 2 dias de velório. Mais de 200 mil pessoas passaram para cortejá-lo. 200 mil pessoas que puderam estar até ali. 200 mil pessoas que chegaram a tempo. O Brasil é muito grande, na época não havia 20 anos atrás facilidades como há hoje. E eu fico imaginando, se 200 mil pessoas passou desse plano, imagina no plano espiritual, ao longo de 92 anos de vida e 75 anos de trabalho mediúnico ininterrupto, quantos espíritos não foram cortejar aquele homem? Uma coisa interessante, André, eu me lembro, as reportagens da época eram muito vagas, porque se falava em torno de 200 mil a 300 mil, porque eles calculavam mais ou menos por um sistema de quantas pessoas passavam por hora. E por ali eles faziam então uma medição de aproximadamente quantos poderiam ter passado. Mas eu, por exemplo, conheci muitas pessoas que estavam ali, que fizeram uma prece na rua e que não entraram para ver o corpo do Chico. Então, nós podemos, por aí, ter uma noção que 200 mil pessoas foi o cálculo que se fizeram das pessoas que entraram pelo grupo espírita da prece. Mas quantas pessoas foram no portão e fizeram uma prece? Pessoas que tinham que trabalhar, pessoas que passaram por ali e que deixaram aquele momento de prece para Chico Xavier. Olha que interessante. E outra coisa interessante, o cemitério que o Chico foi enterrado em Uberaba é um cemitério de grandes proporções comparado com Itapira, por exemplo. Uberaba tem 400 mil habitantes, Itapira tem 70 mil. O cemitério de lá proporcionalmente é bem maior do que aqui. Lá teve uma hora que entrou tanta gente esperando o Chico que todos os portões do cemitério teve que ser fechado porque já não suportava mais gente ali dentro, e ia acabar com todos os túmulos, era gente nos túmulos, eram reportagens de televisão tendo que colocar os tripés e as câmeras em cima dos jazidos. Eu me lembro, André, que até quando eu fui transcrever, e você é testemunha disso, não é? Porque a gente ouvia muitas coisas, né? Eu, por exemplo, tive que fazer uma opção. Ou nós íamos para o cemitério, porque já havia anunciado que num determinado momento iriam fechar o cemitério porque não comportava aquela carga de pessoas, ou você acompanhava o cortejo. O André relembra que quando nós transcrevemos isso para o livro que nós vamos publicar sobre a vida e obra de Chico Xavier, o nosso convívio com ele, esse livro vai ser lançado em Portugal, primeiramente, no final de 2022, e depois nós estaremos lançando aqui no Brasil. Se tudo der certo, nós queremos lançar no aniversário do Chico, que é o primeiro ano das comemorações da Praça Chico Xavier, que vamos fazer um grande evento, e também do Núcleo Chico Xavier. Então nós ali tínhamos a informação, porque o enterro era 5 horas, 17 horas. E eram 7h30 da noite, ou 7h30 da noite, o corpo não havia chego ainda. E as informações deturpadas que nós tínhamos era que o povo havia trazido o Chico segurando ele na mão, o corpo, o caixão dele. E depois nós fomos ver que, na verdade, isso não ocorreu. Era uma quantidade tão grande de gente que o povo quis acompanhar o carro do bombeiro. Então o carro do bombeiro passava e o povo ia atrás. Por isso que, para não criar tumulto, o corpo de bombeiro teve que ir bem devagar. E o povo saía, né, nas ruas, e conforme ia, o povo via passar aquele monte de gente atrás e ia enfileirando. Continua. Para todos, possuía Druso uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali.
todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação. O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar a verdade, porém, não creio que o instrutor Aranda, recém-chegado à casa, pudesse naquela hora atrair-nos mais dilatada atenção. E tão logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservava. Druso ergueu-se e rogou permissão para orar à despedida. Então, o instrutor Aranda, recém-chegado, nós não temos ideia se ele veio direto de nosso lar, se ele veio de alguma outra colônia, como parecida com Mansão Paz. Nós não temos essa informação de onde ele veio. Fato é que ele é um personagem que, para André Luiz e para Hilário Silva, não fazia parte do quadro de trabalhadores diretos de Mansão Paz. E naquela solenidade, André Luiz e Hilário Silva não estavam muito preocupados com o novo instrutor, mesmo porque eles estavam também saindo daquela instituição. Eles estavam acompanhando os últimos passos de Druso, que por tantos anos dedicou o seu amor e o seu carinho àquela instituição. Continua. Todas as frontes penderam, silenciosas, enquanto a voz dele se elevou para o infinito, à maneira de melodia emoldurada de lágrimas. Então aqui, André, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, já ficou explicado que, logicamente, para um posto de tão grande responsabilidade, logicamente precisava uma pessoa à altura. Então nós vemos que Aranda, o instrutor, ele estava chegando. Então, resumindo, ele foi indicado, logicamente, e acredito eu, pelos ministros de nosso lar. Porque nós vimos no começo dessa obra, de maneira muito clara, que dos diretores de nosso lar, tinha um que tinha um convívio, talvez o responsável por essa obra, que era o nosso irmão Sânzio. Então, nosso irmão Sânzio é que era responsável por essa instituição. Então, nós vemos que, coisa interessante, né, André? Nós notarmos que tem pessoas que falam assim, olha, mas uma instituição não preparou ninguém, mesmo porque essa não é uma instituição que as pessoas se preparam ali dentro. A preparação ali dentro é para a reencarnação. Então, logicamente, não dá tempo. E precisa ser um espírito de alto grau evolutivo e espiritual para poder tocar uma obra daquele tamanho, né, André? Sem dúvida. É uma responsabilidade enorme o peso de conduzir uma Mansão Paz. E agora vamos para a prece de Druso. Senhor Jesus, clamou humilde, neste instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline, reverente, para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, Mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão, estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime, trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas,
eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista da minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador, como assistência constante de tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de novo dia. Agradeço-te, pois os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências, e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia com a graça de tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te e constranger-me ao convívio da humanidade, para que o orgulho me não sufoque. Dá-me a luta edificante, por mestra do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca de meus dias. E, se possível, deixa que os irmãos desta casa me amparem com os seus pensamentos em orações de auxílio, para que, no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Então aqui nós vemos, André, a história de Aida, né? Fiquei aqui pensando, porque se Druze está na instituição como assistente há 50 anos, ele ficou alguns anos em sofrimento, até ser acolhido. Então nós começamos a pensar de quando ele desencarnou até esse momento, se ele ficou 50 anos na direção, quantos anos isso significa? 70, 80, 90 anos. E a Aida foi antes que ele ir embora, porque foi ele que matou a Aida. Então veja, André, que fato interessante. A Aida se encontra nesse lamentável lamaçal da vida, porque a Aida não vai se despertar na próxima existência, sem sombra de dúvida. A Aida demorará mais uma, duas existências a posteriori para entender tudo o que ela fez. Olha que coisa interessante, André. O que é o tempo para a natureza? Não é o mesmo tempo do que o nosso. E Druso, nessa prece comovedora, agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele recebeu das benécias, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade abençoada do auxílio, e agradecendo aos companheiros do mais alto, no caso, os irmãos de nosso lar, nomeando cada um pelo amor com que dedicou a ele nesse trabalho de 50 anos, onde ele se dedicou integralmente para a Mansão Paz. Então é interessante, André, notarmos tudo isso. E a prece dele é comovedora. As preces que André Luiz nos narra em suas obras são de uma sublimidade, de uma beleza inenarrável. Nos emocionamos quando temos a oportunidade de ler e meditar com uma prece como a que tivemos há pouco. E aqui, André, eu queria eleger apenas uma única frase dessa prece, quando ele diz: não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te, e constrange-me ao convívio da humildade, para que o orgulho
não me sufoque. Olha que coisa fantástica, André. A humildade dele pedindo que ele não gostaria de ter facilidades nessa nova existência. Continua, calou-se Druso em pranto. No recinto choviam pequenos flocos luminescentes, à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam de leve, em nos tocando a fronte. Lá fora gritava a tempestade em convulsões terríveis. Cá dentro, todavia, reinava em nós a certeza de que além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Reunimo-nos a Silas e juntos abeiramo-nos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, deveríamos partir, já que a nossa tarefa estava encerrada. Druso enlaçou-nos paternalmente, e talvez porque nos demorássemos no abraço carinhoso, tentando definir-lhe o nosso imenso afeto, pousou em nós o olhar, falando comovido: Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia reencontrar-nos-emos de novo. Com a voz embargada de emoção, beijamo-lhe a destra em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso enternecimento no adeus inesquecível. Então chegamos ao término do programa emocionados, porque é como se estivéssemos ali, vivendo aquela cena. Então abeiraram todos, como quem transmitindo pensamento positivo para Druso, porque reencarnar não é fácil. E ele vinha num trabalho muito difícil de ajudar a Ida. Então é um capítulo emocionante, é um livro emocionante, e que já estamos com saudades desses personagens. Nós pedimos sempre a Deus pela oportunidade que estamos tendo e agradecemos por mais uma vez podemos estar refletindo sobre a nossa vida. Volto a dizer que esses personagens perfeitamente coadunam com a nossa personagem. Nós podemos ser um desses que aqui estão. Se não formos, a vida de muitos desses se assemelham à nossa. Estamos tendo grandes oportunidades nessa existência de fazer diferentes daquilo que fizemos ontem. Basta o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Eu sempre agradeço muito ao Dr. Adroaldo por ser um espírito que está sempre nos auxiliando, nos envolvendo, dando para nós essa oportunidade de podermos caminhar sempre à busca da nossa evolução. E que possamos juntos continuarmos esse entendimento diante da nossa pequenez, mas que ela possa representar o trabalho e o esforço para sairmos daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Obrigado pelo carinho de todos e que Jesus possa nos abençoar hoje e todo sempre. Quais são os recados, André? Ajuda aqui para o YouTube da TV. Deixe o seu gostei no vídeo, seu comentário no vídeo, não apenas no chat. Compartilhe, apesar de hoje ser o último programa, compartilhe. Se você está assistindo da metade final do programa, assista desde o prefácio de Emmanuel, seja membro do canal e passe a ajudar diretamente as nossas atividades assistenciais e se inscreva no canal, habilite as notificações. A sua ajuda é muito importante. Queridos amigos, um beijo carinhoso a todos, a nossa gratidão por estar todo esse tempo estudando junto e em breve teremos o próximo livro que é Evolução em Dois Mundos. Um beijo no coração de todos, muita paz e que Jesus nos ilumine
hoje e todo sempre. Até o próximo projeto, que Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.